Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Marcos, eu sou professor de matemática e seguindo o vídeo anterior, estamos respondendo lá os valores do seno, cosseno e a tangente de 30 graus, 60 graus e 45 graus. O vídeo anterior, a gente provou lá por que o seno de 30 vale meio, o cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2 e a tangente de 30 vale raiz de 3 sobre 3. Nesse vídeo, a gente vai para o ângulo de 60 graus. O seno de 60, raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 60 vale meio e a tangente de 60 graus, raiz de 3. Antes, peço aí que você se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo aí com o pessoal que está estudando e tem curiosidade de saber o porquê desses valores aí conhecidos como arcos ou ângulos notáveis. Vou apresentar dois modos para você. Um deles, o primeiro modo, é o seguinte, que a palavra cosseno significa complementar do seno, tá? Então tem seno e cosseno. O cosseno significa o complementar do seno. E lembrando lá da geometria, dois ângulos são complementares quando? Quando a soma deles dá 90 graus. Olha lá, dois ângulos x e y são complementares quando a soma de x com y dá 90 graus, tá? Então, segue o quê? Se o seno e o cosseno um é complementar do outro, a gente tem o seno de x é igual ao cosseno de y quando c e somente c, o x mais y é igual a 90 graus, o que implica que o y é igual a 90 graus menos x. Então, o seno de x é igual ao cosseno de 90 graus menos x. O que significa? Que a soma desses arcos aqui é igual a 90, tá? Se somar aqui o x com 90 graus menos x, isso aqui dá 90 graus, né? Se a gente fizer essa soma aqui, ó, o x com menos x dá zero, mais 90 dá 90. Então, o seno e o cosseno ele têm valores iguais quando a soma desses ângulos é igual a 90 graus, certo? Então, o primeiro modo que a gente vai fazer é esse. O seno de 60 graus ele tem o mesmo valor que o cosseno de 30 graus. Por quê? A soma de 60 mais 30 dá 90. Então, o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, tá? Porque o seno de 60 graus tem o mesmo valor do cosseno de 30 graus, porque a soma dos dois aqui dá 90 graus, eles são complementares. O cosseno de 60 graus, ele tem o mesmo valor do seno de 30 graus, porque a soma de 60 mais 30 dá 90. Então, o seno de 30 graus vale meio. E a tangente a gente pode calcular como a razão entre o seno e o cosseno. Então, a tangente de 60 graus é a razão entre o seno de 60 graus e o cosseno de 60 graus. O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, sobre o cosseno de 60 graus, que vale meio. Divisão de fração, mantém a fração do denominador e multiplica pelo inverso da fração do denominador. 1 sobre 2 é 2 sobre 1. Esse 2 aqui, ó, dividido por 2, a gente pode cancelar. Sobra quem? Raiz de 3 no numerador, 1 no denominador. E raiz de 3 dividido por 1 é raiz de 3. Então, nós temos aqui uma maneira de calcular, né, o seno de 60, o cosseno de 60 e a tangente de 60. Olha lá, o seno de 60 ele é igual ao cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60 ele é igual ao seno de 30, que vale meio. E a tangente de 60 ela é obtida pela razão do seno de 60 pelo cosseno de 60, que é igual a raiz quadrada de 3, tá? Isso é uma maneira. Esse do complementar aqui só vale para o seno e para o cosseno, tá? Para a tangente, não, certo? Por isso que é cosseno, é o complementar do seno. Quando a soma dos arcos é igual a 90 graus, o seno e o cosseno têm o mesmo valor. O segundo modo é utilizando o mesmo raciocínio do vídeo anterior, que é pegar o triângulo equilátero, tá? Então, a gente vai calcular o seno, o cosseno e a tangente pelo raciocínio do triângulo equilátero. Então, pegando um triângulo aqui,
A gente sabe que, por definição, o seno de x quem que é? É a razão entre a medida do cateto oposto e a medida da hipotenusa. O cosseno de um ângulo x no triângulo retângulo é a razão entre a medida do cateto adjacente e a medida da hipotenusa. E a tangente de um ângulo x é a razão entre a medida do cateto oposto e a medida do cateto adjacente. Vamos calcular aqui o seno de 60 graus. Olhando esse triângulo aqui, vamos pegar aqui, ó, olha para o ângulo de 60 graus e pega o cateto oposto. O cateto oposto, nesse caso, é o L raiz de 3 sobre 2, que é a altura do triângulo equilátero. L raiz de 3 sobre 2, sobre a medida da hipotenusa, que nesse caso desse triângulo aqui é o L. Então, isso aqui, ó, mantém a fração do denominador e multiplica pelo inverso da fração do denominador. L sobre 1, o inverso é 1 sobre L. Esse L com esse L aqui a gente pode cancelar. Então, sobra quem? Raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. E aqui sobra 2, raiz de 3 sobre 2, que é o valor que a gente tinha obtido anteriormente. Agora, vamos pegar o cosseno de 60 graus. Olha lá, é a razão entre a medida do cateto adjacente ao ângulo considerado e a medida da hipotenusa. Se a gente olhar para os 60 graus, o cateto adjacente aqui é o L sobre 2, tá? A medida desse lado aqui, ó, desse cateto, é o L sobre 2. Sobre a medida da hipotenusa, que é L. Divisão de fração. Mantém a fração que está no numerador, multiplica pelo inverso da fração do denominador. O L sobre 1 é 1 sobre L. O L aqui, esse L a gente pode cancelar. Sobra quem? 1 sobre 2. Então, cosseno de 60 graus igual a meio. E a tangente do ângulo de 60 graus? A gente sabe que, por definição, é a razão entre a medida do cateto oposto e a medida do cateto adjacente. Se a gente olhar para o ângulo de 60 graus, a medida do cateto oposto é o L raiz de 3 sobre 2, sobre a medida do cateto adjacente, que é o L sobre 2. Isso aqui vai ficar L raiz de 3 sobre 2, multiplica pelo inverso da fração do denominador, que é 2 sobre L. A gente pode cancelar aqui o L com L cancela, o 2 com 2 cancela e sobra quem? Sobra o raiz quadrada de 3, tá? Então, nós temos aqui os valores do seno, cosseno e a tangente de 60 graus. Não importa qual seja o valor do lado aqui do triângulo. Esses valores sempre serão os mesmos, certo? Legal, né? E no próximo vídeo, a gente vai fazer com um ângulo de 45 graus, tá? Então, se você nunca tinha visto essa parte aqui, ó, é uma outra maneira de a gente fazer essa demonstração, tá bom? Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço para todo mundo. Não esqueça aí de se inscrever, dar o joinha e compartilhar. Isso vai ajudar bastante a gente continuar com os conteúdos aí de matemática. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Espero que todos estejam bem. Até mais. Tchau, tchau, galera. Valeu!